nossa aula vai ser referente à continuação do último vídeo sobre os domínios morfoclimáticos, só que hoje pegando a parte do domínio amazônico. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, localização. Então, o domínio amazônico, ela vai pegar a região norte do Brasil, olhando pela regionalização do IBGE, tá? Vai abranger, além disso, o norte do Mato Grosso e o oeste do estado do Maranhão, certo? Além disso, pega alguns países sul-americanos, como Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, todos aqueles países sul-americanos que faz fronteira com a região norte ali do Brasil, certo? Então, o mapinha aqui mostra bem para vocês a localização dele, ok? E toda vez que a professora for comentando sobre o assunto, esteja sempre com a apostila aberta, já na página, para ficar mais tranquilo até de vocês entenderem, poder olhar os mapas, as imagens, e aí fica mais compreensível o conteúdo, tá? Outro detalhe que eu não posso esquecer, no vídeo anterior a gente viu que domínio morfoclimático seria o quê? A relação entre clima, vegetação, relevo, certo? Então, uma tem uma dependência com a outra. Então, determinadas vegetações só vão estar em um determinado lugar devido ao tipo do solo, ao tipo do clima, principalmente, tá? Que é a adaptação que vai ter, ok? E aí, depois, o que a gente tem que lembrar sobre o domínio amazônico? É uma floresta extremamente densa, certo? Apresenta uma grande biodiversidade natural, né? Várias espécies vegetais tem nessa área. Também a gente precisa lembrar da questão do relevo, já que é um outro elemento que faz parte do domínio morfoclimático. Então, essa região amazônica, esse domínio amazônico, ela tem a presença das áreas planas, planícies, e áreas planálticas. Então, ela tem esses dois domínios de relevo presente nessa região, tá? O clima. Lembrando que o clima dessa região norte do Brasil, essa parte do domínio amazônico, ela tem o clima equatorial. Lembrando da característica, as temperaturas são elevadas o ano todo, só que é extremamente úmido, muito úmido. Ela tem a presença daquelas chuvas de convecção todos os dias, praticamente, tá? Diariamente, que chove no final de tarde, devido ao calor e à excessiva umidade no ar que se tem no ambiente. Tá? Então, ela tem essas características em relação ao clima. Em relação ao solo, ela é pobre em nutrientes, tá? Não é porque tem uma presença de uma vegetação densa, variedade de espécies, que o solo ela vai ser rico em nutrientes. Pelo contrário, ela é muito pobre. A própria vegetação, a floresta, ela cria os seus nutrientes. Com a decomposição das árvores, das plantas, ela cria o humus, como a gente fala, que é um nutriente extremamente importante para que ela permaneça viva, tá? Então, se fala muito que ela faz o reaproveitamento, né? Sustentável, ela reaproveita, então, criando os nutrientes que é extremamente importante para essa floresta, certo? E outro detalhe que eu quero destacar para vocês, que eu coloquei aqui na tela do computador, do notebook, mas olhem direitinho aí na apostila de vocês. A floresta amazônica, ela tem uma subdivisão. Então, aqui nessa parte abaixo aqui que a gente vê do rio, nós temos algumas árvores, como a gente consegue ver a copa delas, tá? A copa das árvores. Só que a raiz, o tronco, tá tudo abaixo d'água. Então, é uma área, obviamente, úmida, mas as raízes, o tronco, são árvores mais baixas, de pequeno porte, e está sempre abaixo da água do rio, certo? Depois, a gente percebe que a parte do solo, do relevo, ela vai aumentando, ó. Isso é uma característica da floresta amazônica. Na parte intermediária, que é essa região aqui, eu tenho a mata de várzea, como a gente chama, que é uma região que alaga periodicamente. Quando acontece as cheias do rio, a água ela pode subir até a chamada mata de várzea, até essa região intermediária, tá? Então, ela é periodicamente alagada. E a árvore, ela vai ser de médio porte. E no finalzinho aqui, ó, a gente percebe que não tem mais água do rio
batendo aqui nessa região. Então, o que que acontece? Essa área a gente chama de terra firme. Ela é seca, ela não vai ter a presença da água do rio, mesmo as águas no período de cheias, ela chega até um certo ponto, mas na mata de terra firme não tem as cheias do rio, tá? E as árvores são de grande porte, certo? Então, nessa parte de terra firme, a gente vai encontrar muitas seringueiras, a castanha do Pará, né? Castanha do Brasil, como se fala. Então, é a região onde tem muita aquela questão do extrativismo vegetal, tá? Então, a floresta amazônica, além de ser densa, ter a biodiversidade, mas ela apresenta essa subdivisão, com a mata de igapó, a de várzea e a de terra firme, tá? Então, que acaba caracterizando essa área do domínio amazônico, certo? Turma, agora a gente vai para o módulo 12 e 13, falando do domínio de mares de morros, tá? Eu coloquei aqui na tela para vocês no notebook o mapa, primeiro para lembrar da localização desse domínio morfoclimático, que ele vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, tá? E a gente conhece, na verdade, esse domínio de mares de morros como a Mata Atlântica, tá? Que é mais falado, a gente ouve mais nesse aspecto, tá? Então, o que a gente vai lembrar sobre ele? O que a gente vai ressaltar? A localização eu falei, então a vegetação, clima, relevo. Vegetação também é uma área que apresenta uma grande biodiversidade, árvores de tamanhos diferentes, folhas das vegetações, flores, apresenta uma grande biodiversidade, certo? O clima, ele tem um clima tropical litorâneo ou tropical úmido, é a mesma coisa. Como é que se caracteriza? As temperaturas são mais altas, porém as chuvas são bem distribuídas todos os meses. Como é uma área litorânea, a umidade ela tem uma presença maior, né? Então, devido à maritimidade. Então, isso faz com que tenha chuvas mais regulares, bem distribuídas durante os meses do ano, certo? Em relação a relevo, ela vai pegar uma área de planície, pegando todo o litoral, costeando todo o litoral, e vai pegar áreas planálticas também, principalmente da região sudeste do Brasil, certo? Por isso o nome mares de morros. Mares, porque está próximo do litoral, e morros pelo fato de pegar uma área planáltica, certo? Então, por isso essa nomenclatura, essa expressão usada. E, como eu falei, como a gente conhece como Mata Atlântica. Esse mapa aqui é um mapa original da vegetação do domínio morfoclimático, mas lembrando que essa área foi intensamente devastada, houve um forte desmatamento desde o período colonial, aconteceu essa diminuição desse tipo de vegetação, tá? Então hoje, mais ainda pelo fato de ser áreas intensamente urbanizadas, com indústria, comércio, moradias, as rodovias que foram construídas, até mesmo pegando as áreas rurais para desenvolver a agropecuária. Então, isso tudo fez com que desmatasse intensamente esse tipo de vegetação que é a Mata Atlântica. Então, hoje a gente tem muito pouco. E esse pouco tem que ser preservado, né? Tem que estar muito bem consciente com a gente, com a sociedade, dessa preservação que tem que haver, né? Ainda mais que apresenta também uma biodiversidade bastante grande, tá? Outra coisa que eu quero destacar para vocês, no livro de vocês vem aparecendo, que é uma outra característica dessa região, que aí remete à questão do clima de novo, que é a presença das chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, como a gente conhece também, tá? Para quem não lembra, o que seriam as chuvas orográficas ou chuva de relevo? As massas úmidas, ela vem do litoral, ela entra a superfície ao território, mas quando ela pega aqui a área de planície, mas quando ela pega uma área planáltica à frente, o que acontece? Ela encontrou um obstáculo. Então essa massa ela sobe, só que esse deslocamento da massa úmida ao planalto, ela vai enfraquecendo, vai perdendo força. Aí o que acontece? A chuva se desmancha em cima do planalto, em cima do relevo. Não consegue dar continuidade às demais áreas, que acaba sendo áreas mais baixas que o planalto aqui presente.
tá? Pode acontecer da chuva continuar? Até pode, mas ela vai muito fraca, tá? Muito fraca. Então, a tendência é se desmanchar no alto do relevo, no alto do planalto, tá? Então, essas são as características desse domínio de mares de morros, tá? Espero que tenha ficado bem claro, mas é lógico, sempre fazendo a retomada do assunto na apostila, fazendo a leitura das suas características é extremamente importante, tá? Para a gente fechar, o que eu quero que vocês façam? As atividades lá da apostila. Do módulo 11, eu quero que vocês façam a número 1 e a número 2 da página 233 do grupo 2, não esqueçam. E os módulos 12 e 13, que vai pegar os mares de morros, número 2 a 4, página 236 e 234. Então, eu quero que vocês façam essa atividade, registrem, pode bater fotinho, mandar pelo clipe, dar esse retorno para a professora, que eu sempre vou retornar para vocês também algumas observações, correções, se for necessário, se tiver tudo certinho, a professora comunica que está tudo certinho, mas dá esse retorno para a professora, ok? E para fechar, não vamos esquecer da higienização sempre e cuidar bastante da nossa alimentação, tá? Para que a gente supere esse momento que a gente está passando, ok? Um beijão para vocês e até a próxima aula.